Sejam muito bem-vindos a mais um Mente de Dono. A gente criou esse espaço digital para estar recebendo empreendedores, pessoas que deram certo, pessoas que não herdaram muitas coisas e fizeram a diferença no mundo. Espero que alguém aqui, assim como você, pode ser um bom exemplo e quem sabe estar um dia aqui com a gente, tá? Hoje eu recebo um amigo muito querido. Esse cara que é uma lenda no ramo automotivo. Obrigado pelo elogio. Fez muitas coisas aqui. E sócia de um amigo muito querido. Também é muito bem-vinda, Josi. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Tá? E antes dele se apresentar, eu quero te convidar, você que quer empreender, você que quer ter uma renda paralela, você que quer, de repente, mandar esse conteúdo para alguém, né? A gente, às vezes, quer ajudar alguém que quer desbravar. Então, se inscreva no nosso canal. Como é que é, Max? Tem todo um roteiro. Se inscreva, curta. Curta e compartilha. Compartilhe e comente. É isso aí. Não é isso? Porque você vai receber esse tipo de conteúdo e, quem sabe, a gente pode ajudar alguém. Tá bom? Então, passo a palavra a esses sócios maravilhosos que vão contar a história do negócio, um pouco da história da sua vida pessoal, começando aqui pelas damas, pode ser? Sempre. Josi, por favor, se apresente. Bom, prazer, Edu, estar aqui com você. Mente do Dono. Mente de Dono. Então, nós empreendedores, a gente tem sempre um grande desafio, né? De mercado, de vida. E esses momentos, assim, eles fazem com que a gente possa compartilhar nossa experiência. Sim. E também mostrar para as outras pessoas as possibilidades, novos caminhos, novas oportunidades, né? E que elas nascem dessas conexões, né, Max? A gente se conheceu aí numa dessas conexões. Foi, literalmente foi uma conexão. Por exemplo, foi numa conexão, numa perca de voo. Foi. Então, são momentos e são oportunidades que a gente tem. Daqui a pouco a gente vai contar a história. Mas, Josi, quem é a Josi? Bom, eu sou de Maringá, eu sou a Josi. Eu tenho 10 irmãos e só isso. E eu venho de uma família muito simples. Meus pais analfabetos, minha mãe do lar. E então, assim, empreender nunca foi Nunca foi uma orientação. Você não nasceu no berço do empreendedorismo. Foi uma necessidade. Legal. Então, eu sou uma das mais novas da minha família. Então, eu sou a décima filha. A décima, a última? A décima. E aí, eu tenho depois um irmão. Que veio depois. Mais novo. E eu sempre fui muito questionadora. Sempre minha mãe dizia, olha, mas tem que ser a Josi, né? Por que essa menina faz isso? Por que você questiona tanto? Legal. Por que você quer tanto? Então, sempre foi um desafio, né? Eu sempre desejei o além, eu sempre quis proporcionar... Você sempre quis o mais, né, Josi? Sempre quis proporcionar Legal. Mais. Então, Legal. E assim, desde pequena, aquela minha mãe dizia, meu Deus, essa menina dá um trabalho. Inquieta. Cara. Dá um trabalho, né? E aí, a gente vê a vida vai te dando as oportunidades no sentido de você ter dois caminhos. Você pode estagnar e você pode simplesmente se contentar, ou você pode buscar, né? O conhecimento, o aprendizado, o relacionamento. Legal. E vim de uma cidade de 2.500 habitantes, que é Ivatuba. E é isso. E daqui a pouco a gente vai descobrir o que a Josi tá fazendo. E aí o mundo é pequeno. Legal, legal. E o que nos conecta, que eu já recebi, assim, não é demérito nenhum quem herdou, quem ganhou, quem não seguiu o início do negócio, mas eu acho que o que nos conecta aqui hoje é essa história de superação. Eu também venho de escola pública, sabe? Eu nunca ganhei nada. Aliás, não posso dizer isso, mas eu brinco, né? Desde os 13, 14 eu já comprava o meu tênis. Eu já pagava a minha comida, né? Mas é isso. Max, prestem atenção na voz desse cara. Cara, eu tava ouvindo a Lucy falando aqui, eu falei, cara, eu acho que de voz eu perdi aqui hoje, viu?
Edu, prazer. Prazer estar com todo você meu. aqui. Muito bom. Obrigado pelo convite. Uma honra. Fico feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui. Espero que ela possa mudar a vida de alguém. Vai mudar. Né? A gente talvez não mudar a vida, porque mudar a vida é um termo muito forte, né? Mas agregar um pouquinho no dia de alguém. Eu acho Legal. que é uma palavra, uma frase que se encaixa melhor. Mudar um pouquinho o dia de alguém. Legal. A gente tá falando de origem, né? Eu sou do Grajaú, perifa. Sou da perifa de São Paulo. Comecei como instalador de som de carro, é a minha profissão. E fui pra venda. E eu me considero vendedor, né, cara? Assim, eu falo que a única coisa que eu sei fazer é vender alguma coisa pra alguém. E é o que eu acho que eu defendo demais, cara. Eu defendo muito a venda, porque a venda, ela consegue tirar alguém da extrema pobreza, né? Acho que a Josi é um exemplo, né, claríssimo que tá do nosso lado aqui. Consegue tirar alguém da extrema pobreza e projetar essa pessoa para uma outra vida. A venda, ela tem esse poder, cara. A venda eu jamais vou defender falta de estudo, tá? Tá. Não tô defendendo isso aqui. Mas ela consegue pegar alguém, por exemplo, eu não tenho superior, cara. Eu só tenho ensino médio. Mas eu sou bom na venda. Eu gosto muito, eu me interesso muito por pessoas, me interesso muito por conexões, por isso que a gente tá fazendo aqui. Me interesso muito por investir em relacionamentos que eu não sei o que vai acontecer depois, sabe, cara? Eu sempre fiquei pensando assim, o que eu tô investindo hoje, quando que a vida vai me devolver, sabe? Entendi. Cara, e devolve mesmo. Não é... O Thiago Bruno, ele fala que a lei da semeadura é a única que não precisa de fé, né? O que você fez, o que você plantou, você vai colher, não precisa de fé. Legal. Entendeu? Então, eu sou do Grajaú, sou empreendedor. Gostaria de ver o meu lugar oferecendo oportunidade, né, cara? A gente tá falando de uma região que concentra mais de 1 milhão de pessoas. Então é gente demais, cara. Parece que você tá na Índia. Não sei se você já foi na região do Grajaú. Parece que você tá em Mumbai, na Índia, cara. Na China. Parece que tá em Mumbai, Cara, na Índia. eu tava pesquisando, eu adoro geografia, Islândia de população. Eu amo geografia, cara. Cara, 1,5 milhão de pessoas. Nós somos em quase 8 bilhões, né? Uhum. 1,5 milhão de pessoas vivem na Índia. 1 bi, né? Perdão. 1 bi. 1,5 bi Isso. vive na Índia e 1,5 bi vivem na China. É isso mesmo. Então a gente tem praticamente metade, sei lá, 40, 30, dá 32%, se eu não me engano, enfim. Mas é um percentual muito alto, vivendo em 2 países. E na Terra existem 200 países em média. Cara, é muito gozado isso, né? Desculpa mas Não, é legal. mas mente de dono também é cultura. Mas o que você tá falando é muito verdade, porque eu falo pra Josi, é até difícil pra ela que vem de Maringá. Obviamente a Josi é uma pessoa que viaja, já conheceu, né? Conhece muitos países, né? Mas é muito difícil até pra ela compreender São Paulo e Grande São Paulo com 26 milhões de pessoas. É muita coisa. Porque as cidades são tudo grudadas aqui, né? Elas não estão. Você não tem que andar pra chegar em Santo André, não tem que andar pra chegar em Guarulhos. Você falou de Guarulhos aqui agora, que você vai ter que ir pra Guarulhos, como se fosse aqui do lado. E é normal. Cara, é uma viagem. Só que É uma viagem. Só que o maior problema é você sair da cidade de São Paulo. Você não vai pegar nenhuma estrada até Guarulhos. É muito engraçado isso. Eu tava atendendo um cliente, uma distribuidora de brinquedos em Guarulhos. Pra eu chegar às 8, eu tava saindo 5h30 de casa. Mas é porque isso é São absurdo, Paulo. cara. São 20, né? São 26 milhões de pessoas. É a pessoa que mora no ABC, que trabalha no centro. Legal. Cara, tem de tudo. É o cara que mora em Taboão da Serra, que tá indo pra Santana. Tem aí. Tem Cara, tudo. mas na verdade o Brasil Você que conhece muitos lugares, eu conheço alguns. Mas o Brasil é completamente uma terra, é um povo muito Mas atípico, é riquíssimo, né? Porque são vários países dentro de um único país. Então ele é muito rico. É dimensão continental, né? Vocês sabiam, o Brasil é quase o tamanho da Europa. Na Europa são 50 países. Então você pega Belém do Pará, você pega... Pô, é maior que a Alemanha. Mas bora lá, porque de repente a gente pode estar passando algum dado e se eu falei alguma besteira em termos de geografia, pode me puxar a orelha. Não, você tá quase um atlas geográfico aqui. Mas, gente, é muito legal, né? A gente tá nesse movimento do Mente de Dono. Até fiz um post, marquei vocês, eu vi que vocês viram. E a gente tá criando um movimento
não só digital. Então, esse convite fica a você também presencial. Eu quero voltar com aqueles encontros, Max, que a gente fazia em 2017, 2018, que foram ricos, né? Você sempre que vem aqui, você fala, cara, Edu, foi uma mudança de visão, uma mudança de chave, esse tipo de coisa. E a gente está aqui no nosso espaço recebendo pessoas que realmente... O termo dono, cara, para mim, ele é um pouco subjetivo. Porque tem gente que não é dono e age como dono. E tem gente que é dono e não tem postura de dono. Ô, Du, eu queria falar um negócio que eu acho que talvez libere a chave na cabeça de alguém. Quando a gente vinha nos encontros aqui, só para contextualizar, Sim. era um encontro de donos de lojas de acessórios para carro. Sim. Então, loja de acessórios e películas. Eu vinha com o coração aberto ao aprendizado. Sim. E uma coisa que eu aprendi muito cedo é que eu tinha que sentar e ser o aluno. E ouvir com o coração aberto. Sim. E eu percebo que tem muitos empreendedores que o cara tá mal das pernas, o cara não sai do lugar. E você vai conversar com ele, ele não tem um coração aberto ao aprendizado. Perfeito. E eu vinha pra cá e eu falava assim, cara, aqui eu sou o aluno, eu tenho que me despir de todo o preconceito. E eu sou o aluno. Eu vou sentar e vou ouvir. Se eu conseguir aplicar no meu negócio, eu garanto que o conteúdo que o Edu tá trazendo é um conteúdo correto, um conteúdo que ele estudou, investiu tempo para trazer algo bom pra gente, a gente aplicar nos nossos negócios. Legal. E eu vejo que muita gente Mas é cultural isso, é por conta de uma cultura, uma cultura de país explorado, colonizado, ainda é o Brasil colônia dentro dos donos. Então, dentro dessa cultura, desse pensamento social, ainda existe isso. É um pensamento social e cultural que as pessoas... E o que é legal, Josi, porque, infelizmente, o governo não cria a população para ser empreendedora. Formador. Ele cria a gente pra gente estudar, pra gente ir pra faculdade... Pro assistencialismo. Pra gente trabalhar. Dependência. Daqui a pouco a gente vai fazer uma linha do assistencialismo, enfim. E pra gente se aposentar. Né? Ele não cria a gente, por exemplo. Pra independência. Quem de nós teve orientação empreendedora, gestão financeira, falar sobre marketing, né? Não, é aquilo que eu costumo dizer, cara. Eu aprendi um monte de coisa que eu nunca usei. Entendeu? Mas, gente, podemos? Vocês estão prontos? Quantas flexões vocês fizeram? Eu mandei bem hoje. Eu corri ontem. Já treinou? Que legal, corri que legal. Ontem. Pessoal, me conta um pouquinho quando vocês mudaram a chave de falar, pô, cara, chegou a hora de eu ser dono do meu destino. Porque você não nasceu empreendendo, você trabalhou para alguém. O Max também trabalhou, entendeu? Quando que foi... Vamos voltar lá pro início. Qual que foi essa mudança de chave na cabeça de vocês? Mais ou menos com quantos anos? Olha, eu me lembro que na faculdade eu escrevi um bilhetinho e coloquei dentro da Bíblia. Eu quero ter minha empresa. Isso em 2003, 2002. 2003, 2002. Você se formou aí? Eu me formei em 2005. Eu me formei em 2003. E aí, mas assim, sempre tive o desejo de gerir um negócio. E nasceu com você, você acha? Já. Sempre tive o Porque eu quero fazer um paralelo com um outro ponto que pode ajudar muita gente aqui. Max, quando que foi o gatilho? Cara, eu tava montando uma porta de um carro e tinha um advogado que ele falou assim, quando você apertar o parafuso, você nunca vai ganhar dinheiro, hein? Um advogado falou isso. Aí esse cara falou essa frase, falou, pum. Porque assim, Quantos anos? Eu sempre me considerei inteligente. Quantos anos, Max? Eu tinha 18, mas eu nunca gostei de estudar. Mas eu leio muito, Legal, tem isso. diferença. Eu falo isso pra todo mundo. Você não gostar de estudar, beleza. Só que eu leio, eu absorvo muito conteúdo, muito mesmo. Você não gosta do método convencional de ensino? Vamos melhorar essa frase. Eu não gosto do método convencional de ensino, tá bom. Mas eu estudo muito, eu leio muito. Eu sempre gostei muito de livros de autoajuda. Sim. Sempre li muito autoajuda. É verdade. E toda vez que eu tô com você, você traz uma palavra. Traz um conteúdo novo. Eu e o Max, em almoço, em encontro. Cara, deixa eu anotar isso que você falou. Quantas vezes a gente fez isso? Não foi? Eu aprendi muito com esse cara aqui também, pelo amor de Deus.
uma Quando você troca. fica falando assim, cara, eu vou achar que eu sou alguma coisa, viu? Inclusive, time de Mentes de Dono, o meu primeiro podcast eu fiz Foi comigo. na estrutura do Max. Foi ao contrário. né? Legal. Que legal. E até quando a gente estava criando aqui, eu falei, pô, agora eu preciso retribuir a honra. Gente, vocês têm amigos, vocês têm conhecidos, vocês têm clientes, e a gente vê, infelizmente, muito dono cometendo erros comuns. Muitos donos, assim... Cara, eu costumo... Não quero ser grosseiro, mas com uma certa prepotência. Esses dias, numa mentoria empresarial, eu falei pro dono da empresa, falei, cara, você precisa prestar atenção em mim, porque senão... você tá me pagando para eu estar aqui. Mas senão é uma perda de tempo, uma perda de investimento Energia, para você. tempo. E é ruim pra você também. E ele falava, não, cara, mas eu falei, cara, se concentra. É que daí como é que você se sente lá, né? E Josi, eu aprendi uma coisa, eu demito cliente. Eu não... É ter essa autoridade para você poder fazer isso. É isso. Então, assim, cara, eu tô aqui, eu acredito no teu negócio. Eu não tô cobrando, não falei isso, óbvio. Mas ele sabe que ele não tá pagando o valor cheio. Mas eu preciso de resultado. E se você, enquanto dono da empresa, não tiver afim, quem dirá o teu líder, aí é feito cascata. Mas nessas andanças de vocês, quais são os erros comuns que vocês estão vendo? Talvez essa falta de vontade de querer aprender? Eu quero até começar pelo Max. Você acha, Max, que é um erro comum que muitos donos cometem? Cara, eu acho. É o que eu te falei. Eu converso com muita gente. Eu gosto dessa questão da consultoria. Agora, com a parte de distribuição, é uma coisa que eu acabo me envolvendo um pouquinho por ter na veia, né? Mas eu vejo que se eu pudesse definir como uma frase, as pessoas são muito donas de si mesmo. E isso atrapalha um pouquinho. Eu acho que é bom você ter uma identidade formada sobre o teu negócio. Sim. Mas é interessante você ouvir os outros, cara. As pessoas que eu vejo que se desenvolvem mais são as que têm a capacidade de parar, ouvir, rumina e aquilo que é interessante aplica. Comandante Rolim da TAM falava, se tá difícil de criar, copia, né? E feliz é quem fala, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei. É isso. Essa Josi, o que você tá vendo de comum em termos de erros? Você acha que também é esse bloqueio em querer aprender? Eu acho que além do bloqueio do aprendizado, porque na gestão você pode delegar também, mas você precisa ter uma comunicação clara. A sua equipe, a sua empresa, sim. O seu DNA precisa estar muito claro para a companhia, para a empresa, para um prestador de serviço. Então, o alinhamento das ideias, do propósito do negócio tem que estar claro, primeiro, para o seu time. Sim. E planejamento. As empresas não planejam, não fazem planejamento do marketing, do financeiro, do estrutural. E aí, essa falta de planejamento... De gestão mesmo. De gestão do todo. Entendi. Ele faz com que muitas empresas fracassem porque o imediatismo social, ele quer o resultado muito rápido. E às vezes, Josi, assim, eu costumo dizer, se você depender, se você está abrindo o teu negócio, dica de milhões, se você está abrindo o teu negócio para depender de viver dele daqui a 2 meses, nem abre. Não abre. Vai trabalhar no CLT porque não vai funcionar. Porque no começo E às vezes uma das coisas assim que nós temos... Você tem um corte assim? No seu... Do podcast. É a necessidade do retorno imediato do dinheiro, né? Não funciona. Mas isso é o que a Josi falou, é uma questão social. Mas é uma coisa mas é cultural também, o Max. É cultural. Mas não, cara, mas eu vou defender o povo, tá? Vou entrar na defesa do povo aqui. O povo, eu vou defender E é uma briga que eu tenho até com... Não, mas eu vou defender o povo. Por que eu vou defender o povo? Sim. Cara, a gente tem uma moeda desvalorizada, as coisas que são caras... quer não, a gente tem um problema de moeda. É um problema que é difícil para as pessoas. Cultural também. Um salário mínimo nosso, cara, um botijão de gás, Josi, é 10% de um salário mínimo. Um botijão de gás. Então também não é simples. Sim. Acaba virando uma questão social. Eu sempre tento entender assim, é só um problema social, mas eu também é financeiro. Mas, entendeu? É que aí a gente vai entrar numa questão de... Mas aí também uma questão conceitual, né?
Mas eu concordo com os dois pontos de vista. Mas o que eu vejo que muita coisa, Max, eu costumo dizer, o que você pode fazer que você independe de fatores externos? Concordo. O que você pode fazer dentro de casa? Concordo, perfeito. Que não dependa de ninguém que você possa melhorar. E o que eu vejo é que muito dono, muito gestor, eu até falei, não sei se você viu, sobre autorresponsabilidade semana passada. Eu vi. Cara, é autorresponsabilidade, negão. Quando você toma a responsabilidade pra você... E ó, tem um cara gravando, Henrique, faz esse corte aí. Faz o corte, chama no corte. Faz um corte aí, vamos... Quando você assume a responsabilidade do negócio e a responsabilidade social, fiscal, pessoal. É isso. Pessoal com o negócio e ele se transforma. É isso. Porque é compromisso. Sim. E eu costumo dizer, Josi, que se você não tem nenhum, às vezes, problema físico, enfim, mas que você, assim como a gente, você profissionalmente falando, você está onde você merece. Concordo. Porque vocês não herdaram nada, Concordo. não são seus lindos olhos azuis ou o seu lindo cabelo loiro. Entende? Você tá na empresa, se você tá falando mal do chefe, por que você tá lá? O cara chegou aqui esses dias, mas a empresa não me paga, por que você tá lá? Porque, mas eu tô pagando o meu carro, mas antes de comprar teu carro, você sabia que você ia ficar refém da empresa. Sim. Então, cara, você profissionalmente falando, seja como empreendedor, seja como colaborador, você, na minha opinião, você está onde você merece. E isso cabe muita discussão. Eu já ouvi aqui, mas você... Aqui, ó, Max. Ou até a questão do próprio empreendedor, ele sempre justifica. Eu detesto sabe? Justificativa. E justifica o fracasso ou as dificuldades por conta do governo ou por conta do fornecedor. Cara, é a sua realidade. Você é responsável. E existem, sim, fatores externos. Bom, dentro do fator externo, o que eu sou responsável, o que eu posso fazer para mudar? Legal. Então, pra isso, hein? eu sempre bato em cima disso. Com você, Comigo não, porque eu não tenho esse ciclo de procrastinação aí não, vem não. Não, mas eu digo sempre assim, nas nossas dificuldades, quando existe essa questão... Por exemplo, quando existe um feedback, a gente está em reunião... Ô, Josi, o mercado está assim... Max, esse é um fator... social, sim, vamos colocar sim. desse lado. Isso aqui é nossa responsabilidade. Esquece isso aqui. Isso aqui é nós que temos que fazer. Sim. Então, você puxa a responsabilidade para você. Mas, por exemplo, essa semana nós tivemos... Nossa semana não, acho que tem uns 15 dias que a gente teve um problema de ajuste interno lá. Na hora que você trouxe a questão e eu vi que era um erro meu, na hora eu baixei a bola. Eu falei, Josi, de fato o que você está falando faz sentido. Você lembra disso? Alinhamento. Esse é o primeiro podcast Alinhamento. que é feito uma reunião, um alinhamento de expectativa e feedback no ar. Não, mas você sabe por que eu acho legal pra falar isso? Porque assim, eu tomei uma decisão... maturidade Eu tomei uma da decisão na gente. unidade aqui de São Paulo que na minha visão era assertiva. Mas ela, como proprietária da marca, ela falou assim, a marca não... Esse não é o conceito da marca, você tá aplicando errado. Entendi. Quando ela me falou isso, ela me desmontou. Então, se o argumento dela é sensato, não adianta eu ficar questionando. Alinhamento. Foi sensato o seu argumento. Vamos pegar um gancho? Porque, gente, eu tenho vários sócios. O Marcos conhece alguns. Eu adoro sociedade desde que tenha 3 pontos. Tá? Mas nós vamos falar disso na sequência. Até para situar os mentes de dono que estão nos assistindo, conta pra gente do negócio. Porque, assim, o cara... Você é multi-empreendedor. A Josi, então... Quantos negócios... quantos negócios... E, galera, eles se conheceram num avião. Não tem nenhum ano, é isso? Não tem. E estão aqui como sócios e o negócio está super próspero. Mas Tá conta, legal. conta Josi, quantas frentes você tem? E falando do negócio em comum, pode ser? Quantos negócios você toca? Diretos, 3. Quais diretos. A importação... a capacitação, trabalho com capacitação e a sociedade aqui, diretos. E aí eu tenho outros empreendimentos com a minha família, com meu marido, outros negócios imobiliários, que daí separa da linha de película e automotiva. Tá, que a empresa de película automotiva, o nome? Solence. Solence. Max, E a quantos Ford negócios? Quantos negócios? A Josi também é dona da Ford Filmes, né? Eu sou proprietário da Max Speed, que a gente vende acessórios para carro, películas, essas coisas.
E também sou sócio na distribuição de São Paulo da marca Solence, que a Josi é a dona. E se conheceram no avião? E, cara, a gente se conheceu no BO. Conta rapidamente, essas conta coisas sempre caem no meu rapidamente. colo. Então tem que ser comigo pra ser mais rápido. Vai. A gente Conta. estava indo pra Colômbia num evento que tem da América Latina. tá. Perdeu o voo, perdi o voo. A gente tava indo pra E Medellín. um amigo em comum disse: olha, eu tô com um amigo aí no aeroporto, vai lá, conversa com ele, vê se vocês conseguem encaixar um outro voo. E aí, o outro voo só era daqui 4 horas. E a gente sentou, começou a bater um papo, porque eram 4 horas de tempo. De espera. E aí começamos a falar do trabalho, dos negócios, muitas ideias. E aí que eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção, porque a sociedade, ela tem que partir de um princípio de valores. Primeiro, pessoal. Concordo, Porque você vai lidar com concordo. isso. Em algum momento, em vários momentos. Você tem que lidar, você tem que saber Sim. se as características daquela pessoa você suportaria a longo prazo. Principalmente. E eu digo de ideias, de tomada de decisão. Mas a gente de foi jeito. muito rápido e muito louco, né? Vocês Cara, decidiram mas uma eu- coisa. Mas dali eu já acho- nasceu uma eu acho- sociedade, eu acho- só pra eu não. entender. Eu acho que tinha que ser, cara. Aí nós fomos pro evento, conversamos bastante, né, e tal. Eu falei, vem conhecer a nossa estrutura aqui em Maringá, porque lá eu tenho a importadora, tenho as distribuidoras, tenho a escola, tenho um centro de treinamento. Tudo dela lá, Maringá todo. Tem... Ela é. Deixa eu falar. Maringá Eu tava vendo. É mentira. complexo de O arroba dela é Josi, underline Eu sou dona muito de Maringá. discreta, mentira. Não, discreta você é, mas não tá dizendo Legal. que você não é dona Não. da cidade. Não, legal, muito E bacana. aí ele foi lá, conheceu o processo, produto, estrutura, o tipo de... Então, eu também sou muito direta, objetiva e falo abertamente os meus objetivos, como eu gosto de trabalhar, com que tipo de perfil. E aí a gente começou a conversar e Por que disse, que o olha, se encaixou no seu? venda? Ah, tá. Tudo é venda na vida. Tudo é vindo. Só Tudo que é eu quero, oportunidade Josi, eu de quero venda. pegar um gancho. Gente, olha que gozado, ó. Tá captando o áudio? Tá bem, Henrique? Quer aparecer aqui, Henrique? Não. O Henrique tá ali no bastidor, o menino manda bem, hein? Esse é profissional. Eu queria trocar num ponto, porque assim, eu tô numa fase que muita gente quer ser meu sócio. Não sei se acontece com vocês também. Comigo Pô, também. Du, hoje mesmo 2 pessoas queriam vir aqui e eu não sei o que é. Eu falo, cara, me adianta o assunto. Não, pô, eu não sei o quê. Filtro. Mas o que eu costumo dizer, se você não tiver repertório, se você não tiver conhecimento sobre alguma coisa, sobre gestão, sobre gestão financeira, sobre marketing, se você não tiver histórico positivo, porque às vezes começa uma relação profissional e alguém que te conhece a Josi. Isso aqui, cara, É verdade. Uma coisa foda. incrível. O nosso mercado de película, cara, ela tá falando Todo com mundo alguém conhece. que Quantas? todo mundo conhece. A Josi acabou de sentar, Edu, tal, conheço. Conheço. Conheço, sou o quê? Aí se eu sou um filho da puta, Uhum. entendeu? Se eu sou um filho da mãe, pô, esse cara aí, As Ó, pessoas não é legal querem não, muito, vou usar um termo muito informal, surfar na onda, aproveitar um engajamento. E isso, eu acho que a gente precisa ter uma maturidade, e isso vai lidar com o ego, com a vaidade, de você saber que uma sociedade, eu usei bem esse termo, até um termo bem, Max, é pra carregar a sacola junto comigo, Eu lembro desse termo, Júlio. né? Fala, se for pra eu carregar a sacola eu e falo você... comer grama. Você Não tá vai disposto a dar comer grama. certo. É processo, erramos a rota, testamos, não deu certo, realinha a rota, faz um realinhamento, recalcula, vamos seguir pro próximo passo. Legal. É junto. Legal, A sacola, o peso é pros Legal. dois. legal. Porque o fruto disso é dos dois. É. E não Ônus e necessariamente. bônus. Isso. Vamos falar de sociedade, Peraí, gente? eu posso só falar um pouquinho desse termo aqui? Por favor. Eu conheci a Josi, a gente ficou 4 horas no aeroporto de Guarulhos. O voo ia direto, aí ele foi jogado para uma conexão, acho que a viagem aumentou mais ou menos 5 ou 6 horas, o tempo entre conexão e o aumento do voo. E eu virei o ano, cara, e eu tinha pedido para Deus... 24, 25. 24 para 20. Isso. Eu tinha pedido pra Deus. Na verdade, eu expus pra ele a minha vontade de ser um distribuidor. Porque eu entendia que os números, o game, era bem acima a régua da distribuição. Sim. Eu falei, poxa, É um jogo diferente. isso, se né? eu entrar na distribuição. Só que assim, aí onde eu acho que foi Deus puro. Tá? Deus, eu posso, assim, foi Deus puro.
O fato de ter encontrado a Josi no aeroporto, a gente ter viajado, a gente viajou de Avianca, o banco não inclinava. Ela foi numa poltrona de 3 dormindo e eu fui numa poltrona de 3 dormindo também. E aí, Edu, eu posso falar assim, cara, que a chegada da Josi foi um presente de Deus pra mim. Porque eu não teria condição em um mercado como o São Paulo de ser o distribuidor. Sozinho eu não ia conseguir, cara. Entendeu? Então, talvez eu nunca possa reconhecer isso pra ela, e eu acho que é bom usar esse momento aqui pra isso. Quer um lenço, Josi? Quer um lenço? Não. Não, mas eu tô falando sério. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, com o capital que eu tinha pra investir e com o know-how que eu tinha, não era só a questão de ter a condição financeira, mas de ter o know-how. São muitos fatores, de ter um produto do que as pessoas quisessem comprar. Porque tem isso também. Porque a gente tá chegando no mercado, Edu, cheio de barreiras de entrada. Eu sei. Eu vou mapeando as barreiras de entrada nas lojas. Cara, eu começo a ver, e se eu não tenho calma, dá desespero. E algumas vezes é a maturidade, a experiência que vai ajudar o sócio. Mas o que eu digo, pegando o gancho, é assim, se você não tem repertório, se você não tem histórico positivo, se você não tem algo a agregar, gente... É uma balança. A coisa mais sábia que alguém já disse, sei lá, mas pra mim, águia voa com águia, nego. O Edu, se ela não tivesse... Precisa existir uma balança junto com... valor agregado no produto, Max, e se o Max não falasse, pô, ela tem o push que eu não tenho, é musculatura. O que eu tô querendo dizer, pra voltar aqui pro eixo da conversa, se prepara, amigão. Sabe, não é... Sei lá, você pode não ter R$1 no bolso, mas se você tiver no que agregar... Se você me suprir... Você precisa ter um diferencial. Porque pra mim, agora voltando, lembra da pergunta? Pra mim, 3 coisas... Opa, não vou quebrar aqui, não. 3 coisas são cruciais pra... Inclusive, tá no meu livro. Eu tô escrevendo um livro. Legal. Tá ficando, ó. 3 coisas são cruciais pra uma sociedade dar certo. É o que eu acredito. Querem arriscar uma? Ela já falou um. Resiliência? Valor. Valores. Irmão, se valores tiver compatibilidade, velho... fator pra você. Sabe, quem é você, cara? Eu costumo dizer, negão, se o cara pode falar o que ele for, mas se ele não for um bom marido, se ele... não sei o quê, mas se ele não for um bom sócio do ex-sócio ou do atual sócio dele, então, negão, valor é um pilar inegociável, vocês sabem disso. Segundo, complementariedade. Eu sou bom em vendas. Pô, mas 2 grandes vendedores? Quem vai administrar o financeiro? Quem faz a gestão disso? Quem implanta os processos? Porque o vendedor tem uma grande dificuldade, às vezes, de implantar o processo. Eu acho que o vendedor nem é essa figura, né, Josi? A gente nem pode colocar isso na conta do vendedor. Complementaridade ali. Complementariedade outra. Eu tenho vários sócios, eu costumo dizer. Tem sócio que eu falo, cara, eu preciso que você seja meu contraponto. Uma pra linha de frente, o outro. Um faz a frente, outro faz a organização. E assim, Josi, cara, é o seguinte, ó. Eu tô indo pra Guarulhos. Eu tô aqui no Waze. Eu falei, Edu, vamos baixar o Maps. Vamos pelo Google Maps. Ó, tá dando 1h40, aqui tá dando 1h15. Alguém precisa trazer a rota alternativa. Porque senão você erra e você não vê. É verdade. Entendeu? Mas quando eu falei dessa questão... Então, só pra pegar o... Tá. Só pra pegar o gancho. Terceiro... Negão, num dia que faltar R$1 e você desconfiar um do outro, a sociedade acabou. É verdade, eu concordo. Então, mente de novo. Valor, complementariedade e, cara, transparência, honestidade, sabe? Eu costumo dizer, não, me manda, não, vamos sentar junto e vamos passar a régua aí, porque a partir do momento que começa a desconfiança, é igual vocês, né? É igual relacionamento. Quem não confia... Ô, Edu, mas você falou isso, a Josi não tá aqui em São Paulo. Ela tá lá. Até cobro ela, eu falei, eu sei que a vida da Josi é muito corrida, mas eu acho que isso aqui pra ela... Cara, a gente foi montar um negócio lá, ela entrou na Shopee. Cara, acho que chegava a 600 pedidos por dia da Shopee. Falei, Josi, o que aconteceu? E ele achando que eu tava estourando de gastar lá. Não é isso. É que assim, eu achei legal o sonho da mulher em fazer um negócio que jamais eu pensaria em fazer. Chegou uma saboneteira, eu falei, cara, eu não ia comprar isso.
Aí chegou um... Perfumaria. Não, mas eu acho legal isso. Eu acho legal porque eu achei bem bonitinho ela fazendo isso. De verdade. Eu achei bem legal ela fazendo isso porque eu não ia pensar nisso. Sim. É o cuidado. Eu acho que se você vai vender valor... Mas você viu o complemento? Você então, precisa vender uma experiência, né? Ela não tá aqui em São Paulo, então ela tem que acreditar que o processo aqui tá dentro de uma lisura, que tá tudo claro, que não tem manipulação minha. Porque eu falei pro meu time outro dia, se eu quiser manipular um número pra entregar pra ela, eu manipulo. Porque Entendeu? a distribuidora tá em São Paulo. Não, nós estamos em São Paulo fisicamente. Lá onde eu conheci, né? Isso, na unidade que você foi. Só, Eduardo, que assim, eu jamais quero entregar algo pra Josi e ela não estando aqui, que ela desconfie que a minha administração tá manipulando É algo. relacionamento. Eu acho Você que o entendeu, relacionamento ele vai envolver a confiança, a transparência, né? Sim. A responsabilidade, Sim. na verdade. Sim. Jamais eu Isso quero, eu jamais eu é quero um dos entregar isso pra pilares ela, da cara. De verdade, jamais eu sociedade. quero entregar isso pra ela, porque é ela importante. confia na minha administração aqui. E as pessoas aqui estão sob minha administração, os funcionários estão. E isso, Max, se você pretende ter um sócio, ou se você tem um sócio hoje, ou se você pretende... e até, eu já vi muito colaborador sentar com 2 sócios e falar, gente... Fechar. Fala assim, gente, a gente tá vendo que vocês estão... E, a equipe tá percebendo, hein? Aconteceu recentemente, no final do ano passado. Um cara me ligou e falou, eu tô perdendo o meu time. Me ajuda. Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa assim? Uma colaboradora chegou aqui, chamou nós 2 e falou, porque eles discutindo, um desalinhamento. Então isso é muito legal. Gente, eu queria agora que vocês contassem uma história. Acho que é muito legal, que eu gosto muito desse universo de casos, de alguma situação difícil que vocês, com método, com postura, com conhecimento, vocês reverteram. Sabe? Teve algum... Primeiras damas. Eu tenho Você lembra, muitas Josi? histórias. Que talvez não seja do segmento de película. Bom, eu tenho muitas histórias assim, porque eu já trabalhei... O desejo, principalmente, de ter um negócio nesse segmento vinha da contestação, né? Então, eu trabalhava numa empresa que ela tinha coisas que eu não concordava socialmente, né? Então, assim, posturas que eu, como consumidora, não compraria. E aí, disse, quando eu tiver o meu negócio, eu jamais vou fazer isso, né? Eu acho que é uma das coisas que eu não vou... Eu aprendi o que eu não devo fazer. Então, assim, sempre foi um... Mas você lembra de uma situação atípica que a Josi conseguiu... muitas. E uma delas é... Conta essa história por pra nós. exemplo, eu ter saído dessa empresa, abri minha empresa e o mercado está passando por uma dificuldade de produto, de mercado, não ter mercado. E a importação está parada nesse fornecedor, que era, inclusive, meu antigo chefe. E aí, a gente, com poder de articulação, planejamento financeiro, a gente compra toda a carga do porto, retira a carga e fornece todo o mercado ali do sul do país. Comprei alguns containers para alimentar o estoque e para fazer essa alavancagem de mercado. E assim, isso também mostra muito profissionalismo, organização, planejamento, né? Henrique, pode pedir um favor, Josi? Traz uma aguinha pra nós. Tá aqui, por gentileza. Legal, Josi. Olha que incrível. Mas se você não tivesse credibilidade, se você não tivesse visão, com certeza o teu ex-chefe ia falar. Talvez ele nem te atenderia. Aconteceu ontem de eu estar com um empreendedor e falou, não sei o que ele quer, mas, cara, esse cara trabalhou comigo há 2 meses atrás, não vou atender. Nunca agregou nada, saiu daqui devendo. Ou seja, você veio na contramão disso. Max, algum caso? Cara, eu acho que se tem um caso que eu posso colocar... Na verdade, não é um caso. Eu acho que é o que acontece diariamente com a minha gestão na distribuição. A gente atende lojas... Calibrar? A gente atende lojas, cara, que na teoria são meus concorrentes. Eu sei disso. Certo? E esses caras compram da gente. Eu tenho 10 lojas que estão no raio de 5 quilômetros da minha, que são clientes nossos assíduos. São da nossa base de referência da Solence aqui em São Paulo. E por que essas pessoas compram da gente?
Porque geralmente elas poderiam falar assim, cara, eu não vou fortalecer esse cara. O cara é meu concorrente, por que eu vou fortalecer ele? Mas como eu nunca explorei esse tipo de pensamento, Perfeito. eles não se sentem à vontade de explorar também. Perfeito. E eu sou testemunha, Max. Entendeu? Eu sempre fui muito colaborativo em tudo. Eu sempre abri, cara, pra galera. Como o Kleber, o seu cunhado, sempre fez aqui também. Como tem muita gente no nosso segmento que a vontade deles, e eu vou dar um nome aqui para o pessoal da Anália Filme, eles são extremamente colaborativos no sentido de gestão, de processo, de melhoria, de tudo. Eu acho que isso também está no DNA da empresa, quando você tem o propósito da empresa muito claro. Né? Por exemplo, a gente tem uma pegada e uma preocupação grande com formação de pessoas, elevação do nível profissional. A institucionalização do desenvolvimento de pessoas, a formação. Então, a venda é uma consequência. Sim. Né? Então, assim, o que acontece com a gente? Os concorrentes, eles acabam comprando da gente. Muito. E é muito discreto. E isso precisa ser discreto. Sim. Porque, bom, eu estou para fornecer, para capacitar, e eles são meu concorrente, eles são concorrentes, mas o profissionalismo, ele tem que estar em você, tem que estar no seu DNA, no DNA da empresa. Sim. Porque um colaborador, ele tá vendo que a venda saiu. E se eu não deixo claro para o meu colaborador que isso é sigiloso, isso é importante, eu quebro uma cadeia. Então, por exemplo, nós atendemos como importadores, atendemos a linha de frente de atacado e varejo. Então, eu tenho distribuidores que eu trabalho há 8 anos. E, assim, liga o cliente, por exemplo, do Rio de Janeiro, direto para mim. Quase que todos os dias. Me testando. Quero comprar direto. Olha, você tem que comprar nesse distribuidor aqui. Porque poderia ser muito vantajoso. Sim. Não, você vai ter que comprar lá. Então, valor, e é todo dia. Sim. Entra um colaborador novo, ele tenta burlar isso. É uma venda. Ele quer a comissão dele. Então a gente demite. Você implanta, e se você consegue ter essa constância, essa convicção, isso traz clareza para o time, traz confiança, traz segurança. Legal. Se eu perguntar para o seu time, em poucas palavras, quem é a Josi? O que eu vou ouvir? Eles vão dizer que eu sou uma visionária inquieta, uma mente inquieta e que tem Visionária. um desejo de desbravar o mundo. Max, se eu perguntar pro teu time... Cara, eu acho que são as mesmas palavras aí, misturado com um pouco de loucura. Porque, na verdade, do gênio pro louco, só muda o resultado, né? A diferença é só o resultado, não é isso? Sou uma mente muito... Mas eu acho inquietude. Eu acho que eles utilizariam os mesmos adjetivos. Eu sou inquieto. Eu acho que... eu tô muito empolgado com as coisas que estão acontecendo na Solans. Liguei pra Josi essa semana, demorou a atender o telefone. E eu doido pra contar um monte de coisa pra ela. Falei, Josi, eu preciso te contar um monte de coisa. Porque o que a gente se especializa em sociedade? Falar de problema. E eu acho que se eu puder falar uma coisa pro empreendedor aqui, não vou nem cobrar, vou falar de graça. Empreendedor, sente pra falar de coisas boas, cara. Compartilha as pequenas vitórias também, né? Na moral, vai ter um conquistas. dia, elege 1 ou 2 dias pra não falar de problema, velho. Por quê? Porque a minha primeira sociedade acabou desse jeito. Quando a gente parou de sonhar. É igual aquele Entendeu? casal que só fala de problema. Só fala do problema. Não curte a vida. E aí eu queria falar Pequenas pra ela... conquistas, Eu queria né? falar pra ela as coisas que estavam acontecendo aqui em São Paulo, ela não atendia. Eu falava, Josi, me atende. Aí ela acha que ela tava em reunião lá, fazendo Tirei a foto, que eu tô na planejamento reunião. anual, fazendo um planejamento anual. Só que eu queria compartilhar algumas coisas que estavam acontecendo aqui. Sabe por quê, Edu? Porque... eu sempre coloco... assim, eu falo que é otimismo com uma pitada de ceticismo, mais uma pitada de pessimismo. Eu acho que tem que ser assim. Otimismo demais também só atrapalha. Entendeu? Ele deixa você cego. Você tem que ser um pouco cético e um pouco pessimista. Sim. Mas em doses controladas. Sim. E aí você consegue ter uma matemática legal, uma equação legal. E eu liguei pra falar isso pra ela. Falei, Josi, eu tô com uma expectativa muito boa das coisas que vão acontecer esse ano aqui. Não tô falando isso por conta daquelas resoluções de virada de ano que a gente faz. Mas por conta de... Resultado mesmo. Cara, a primeira semana, acho que na segunda semana, eu parei o carro e comecei a chorar. Aí eu falei, o que eu fiz, meu Deus? Aí a Juliane, que é do meu financeiro lá, a Juliane ela fala assim, Marcos, você tá quieto, você se mete nas confusões, né?
Falei, você percebeu também? Gosta de um problema, né? Mas, cara, eu gosto muito dessa parte, porque na distribuidora, agora eu juntei 3 coisas que eu amo muito, que é geografia. Cara, eu sou muito bom em geografia, mas muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Tipo, cara, pra você... Geografia, vendas. Geografia, logística e estratégia. Vendas tá dentro de estratégia. São 3 coisas que eu amo fazer, cara. E tem tudo a ver com distribuição, né? Eu também, você sabe, eu já me meti e mexo com um pouco disso também. É muito importante a gente ter essa visão. Vocês, então assim, se eu perguntar pro time de vocês, eles vão falar que vocês são visionários, desbravadores. Se eu perguntar quem é a Josi? Ó, que legal, ué. Quem é a Josi pro Max? Poucas palavras. A gente não combinou isso. Cara, não. Eu acho que a Josi... A Josi é uma mulher que inspira no sentido de força, no sentido da presença que ela tem em um mercado majoritariamente masculino. Eu acho que ela é um destaque. Legal. Um mercado controlado por homens, ela é um destaque gigantesco. E ela me inspira no sentido de... eu acho que ela usa muito a frase que eu falo do Che Guevara: eu hei de endurecer, mas perder a ternura jamais. Entendeu? Muito legal. Eu acho que ela usa muito isso. Então eu acho que ela é bem isso. Eu acho que essa frase define bem ela. Eu hei de endurecer, mas perder a ternura jamais. Ela é firme do jeito dela, né? Mas é legal, cara. Eu falei isso hoje pra Rose, pra minha esposa. Falei, Rose, a Josi tem uma característica que é legal e que eu não tinha visto dentro de uma sociedade e eu gostei. Não, de verdade, eu gostei legal. mesmo. Ela tem hora que eu acho que ela vai ser doce, ela é seca. Mas eu gostei disso. Mas eu sou muito transparente. Isso é muito difícil, porque as pessoas... Né? Às vezes eu digo, quando eu vou contratar, principalmente, eu digo, esteja preparado porque eu vou falar. Não vou ser muito transparente nisso. Legal. Quando você olha o Max, o que você vê? Eu vejo um menino sonhador. E um apaixonado por aprendizado, por desafio. Legal. E eu acho que isso é fantástico, porque você passa por tantas situações na vida que você, às vezes, você projeta, vitimiza ou desanima, né? Ou culpa, né? Justifica, vitimiza. E ele é um sonhador, um desafiador. E isso é muito bom. Um ótimo vendedor. Muito e bom. Vendas, eu digo que todo problema é uma oportunidade de venda. E assim, venda resolve tudo também. Venda resolve tudo. E a venda, ela não é um produto. É verdade. Então, venda é arte, nós né? estamos aqui vendendo ideias, vendendo conhecimento. E eu acho que isso é uma característica muito marcante, muito encantadora dele. E eu acho que são os complementos, sabe? Eu olho para ele, esse desejo tão grande e a empolgação de viver precisa existir. E eu acho isso muito, muito bonito, sabe? Legal. E o Max, assim, eu conheço o Max que já vai fazer 10 anos. Eu nunca sentei com o Max para ele não me agregar nada. E a gente conversa bastante. Muito. Eu costumo dizer que tem, às vezes, amor à primeira vista e amizade à primeira vista. Acho que a amizade foi à primeira vista, né, Max? Foi, Edu. A gente eu sempre respeitei muito você. Sempre as coisas que você trazia, os conteúdos que você trazia, cara. Tanto você como o Kleber, eu sempre falo pra todo mundo. O Kleber é um cara... assim, vocês têm uma energia, né? Muito boa. É porque vocês são legais, cara. São pessoas do bem. É verdade. E... Isso eu tenho que dizer. Assim, cara... A gente gosta de estar perto de gente, até de ter que transborda. Hoje eu estava falando com as mulheres, a gente teve um momento de conexão com as mulheres. Muito legal hoje. E a gente conseguiu começar a trazer pessoas que não querem falar. Eu devia ter ido, hein? E sentiu muito à vontade, transbordaram. E outras iam assim com o copinho, ó. Aqui, ó. E a outra estava transbordando ali. E aquilo gerou um aprendizado para elas, uma conexão, né? Sim. E aí eu acho que é isso que é importante. É legal. A gente não tá preocupado só com o ego, com a vaidade, mas a gente transbordar. A gente poder, como empreendedor ou como pessoa em geral, trazer essa característica do nosso trabalho, né? Do nosso conhecimento. Sim. Edu, só complementar comigo. Eu tive um insight aqui agora com base. A Josi vai falando e os negócios vão...
essa semana eu cheguei na empresa lá, e aí tem uma Shopee, um centro de distribuição da Shopee, que é do lado da nossa empresa lá. Sim. E fica muito carro da Shopee parado. E tinha uma galera parada lá. E eu cheguei e eu falei pro pessoal, gente, faz uma garrafa de café, vamos servir esse povo aqui. E que tipo de benefício que aquelas pessoas vão me trazer de curto ou em algum momento ali? Talvez nenhum, talvez nunca venha nenhum benefício. Mas eu entendi que eu tinha que fazer ali o que as outras pessoas não fazem. As outras pessoas serviriam uma garrafa de café para aquelas pessoas que estavam ali. Sim. E eu falei, Ju, faz uma garrafa de café pra gente servir esse povo aqui, ó. Porque, cara, a gente tornou essas pessoas invisíveis. E eu percebo que até os empreendedores tornaram os colaboradores invisíveis. As pessoas tornaram as outras invisíveis. O Uber é invisível, o iFood é invisível. Todo mundo ficou invisível na cadeia, cara. E fazendo aquilo ali, eu falei, cara, aí a gente tá ali agora, talvez um dia eu precise de um carro daquele. Não sei, tá? Mas talvez eu precise de um carro. Fala assim, cara, você consegue fazer uma rota pra gente aí? De entrega? Ou você é o rapaz do café, né? Isso, sou eu mesmo. Não sei, tô falando isso, mas eu não faço esperando isso. Eu vi aquele monte de gente em pé ali, eu falei, vamos fazer uma garrafa de café e servir eles. E vamos ver quem vai querer tomar um café que eles vão gostar. E eu gosto desse tipo de coisa, cara, daquilo que é inesperado. E assim, cara, eu sou apaixonado por gente. Se eu desço no elevador, eu quero saber de você. Eu fiquei muito feliz. Esses dias eu vendi no elevador um recrutamento e seleção. No elevador, Max. Eu segurei a mas porta, eu acho que é vi um o cartão, lugar, né? Cara, mas assim, tipo, do -2 pro 3, assim, sabe? Porque eu gosto de gente, eu costumo dizer, né? Vendedor, empreendedor que não gosta de gente, procura outra profissão. E eu vejo isso em vocês. E talvez esse olhar pro outro, pra gente, que tenha conectado vocês. Porque eu costumo dizer que sociedade é Big Brother, ninguém mente o tempo todo. Chega uma hora que o cara ele vai através de um valor, vamos fazer um esqueminha. Eu já tive sociedade do cara falar assim, não, o nosso vendedor tá ganhando mais que a gente, ele merece, ele é vendedor. Ele tá ganhando porque ele conquistou isso, pô. Então verdade. Não tem problema. Os valores são inegociáveis. Tem gente, quando vê o outro ganhando, ele sabota. Eu já tive isso numa sociedade, na minha primeira sociedade. O que eu falei sobre manipulação, nós perdemos 30 metros de uma película que a gente enrolou errado. E é uma película que o custo é muito alto. Custa caro isso. A película que é uma película de vandalismo. De alta performance, de alta performance. E eu falei, Josi, eu tô desesperado. Tem que te contar uma coisa. Cara. Ela não tá aqui, sabe, Edu? Sim. Assim, ela tem que acreditar nas coisas que eu tô falando. Sim. Entendeu? Sim. Ela não tá aqui pra ferir o tempo todo o que eu tô falando. Sim. Sabe, Edu? E eu me preocupo, se eu tivesse no lugar da Josi, como que eu ia fazer pra confiar? Sim. Entendeu? Se eu estivesse no lugar dela, como que eu ia fazer? Porque eu tenho que acreditar no que essa pessoa tá falando. Cara, nós perdemos 30 metros de material. Que custa caro. Custa muito caro. Sim. Falei, Josi, perdeu tudo. Sim. Ela falou tudo, eu falei tudo. Não, mas sobretudo, é criar processos. E a partir daí é criar solução daquilo. A nossa conversa gerou uma solução. E gera uma nova venda, uma nova ideia, entende? Poderia ter clareza, né? Mas eu acho assim, Edu. O empreendedor ele não cresce sozinho. Nós vamos precisar de gente na nossa rede. Quanto mais pessoas capacitadas, quanto mais pessoas dispostas a carregar a sacola. E eu tô falando isso porque eu sonho com a marca pegando todos os estados do Brasil. Eu já falei isso pra ela. A gente tem uma capilaridade no Brasil todo. Nós temos aqui 215, 220 milhões de pessoas. A gente, hein? Tive conversando com um colega do Norte, que é de Manaus. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. E sonhando com a expansão da marca. Porque quando eu sonho com a expansão da marca, eu sonho com o meu sucesso também nesse negócio. E eu falei assim, Josi, eu não tô preocupado com o meu ganho aqui, mas eu quero a expansão. Porque a expansão, ela é riqueza para todo mundo. É propósito, gente. Entendeu? E eu falei para ela Crescimento, eu falei para ela que as conferências... Eu sonho com a conferência Solence, cara. Bahamas. De verdade. De verdade. Dubai. Não. Por que não? Entendeu? Por que não? Marcos, eu tô nessa fase. De não aceitar pouco. Eu acho que a gente tem que saber o valor e o peso. E você vai ter sempre uma abordagem, sempre um assédio. E esse ponto de preocupação, vaidade, ego e tal. E, por exemplo, eu tenho muito assédio. Assédio para ser sócio. Eu quero ser seu técnico, quero ser seu empreendedor, quero ser seu representante. Legal.
A minha loja é bonita, dá uma olhada. O que você tem para me oferecer? Troca. Eu não quero, não tô falando sobre dinheiro. O que você tem para me agregar, Legal. que é o que você falou. E isso tem que tá muito Legal. claro na cabeça do empreendedor, porque você vai pegar sua balancinha que tá aqui, tá boa, e vai fazer isso aqui. Legal. E de alguma maneira você já investiu energia, tempo, desenvolvimento, e você vai tornar essa distância maior, né? Pessoal, eles tiveram um contratempo. A gente já tá 1 hora aqui, vocês acreditam? Muito rápido. Olha ali, ó. Tem 1 hora, 55 minutos. A gente já tá 1 hora que eles tiveram um contratempo. Eu vou chamá-los de novo. Será um prazer. Eu acho que tem, de verdade, tem muita riqueza essa mesa. Assim como o Henrique, o Luiz que tá ali nos bastidores. Acho que realmente a gente tem bastante assunto para trazer sobre marketing, sobre geografia, sobre pontos cruciais de sociedade, sobre empreendedorismo, sobre erros, né? Quantos erros nós cometemos? Edu, e você tem uma bagagem gigantesca em gestão, né? Então, para nós também é uma troca gigantesca de aprendizado. Josi, vamos trocar. Cara, acho que é nenhuma muito conexão é por valioso. acaso. De verdade, eu tô com o coração partido, porque eu tenho que estar no aeroporto e a gente sabe do trânsito de São Paulo, que é imenso. É com o coração partido, porque tem podcast que eu falo, cara, como eu queria ficar? Como que eu queria continuar? Mas, infelizmente, hoje o tempo é curto, tá? Josi, muito obrigado. Eu que agradeço, super. Um prazer gigantesco, assim. A gente falar daquilo que a gente gosta e com quem a gente gosta, né? Essas conexões são maravilhosas. E assim, a nossa casa é a sua casa. Obrigada. Seja pro digital, seja pro presencial. Você tá ao lado de um cara que tem muito do meu respeito. E eu não te falei, mas é o meu primeiro podcast de 26. Com a primeira pessoa que eu fiz um podcast. Legal. Você sabia disso? Eu deixei pra te falar isso no ao vivo. Então você me inspirou. Você falou, pô, Edu, cria lá. Lembra disso? Você me deu dica de câmera, de um monte de coisa. Ali nasceu o Mente de Dono Digital. Olha que legal, cara. Então eu queria te dizer isso Conexões inspirantes. aqui. Que você me inspirou e você foi meu primeiro convidado. Se fosse semana que vem, eu não faria antes. Porque, Josi e Max, se tem uma coisa... Eu tenho meus defeitos, mas tem uma coisa que eu tenho a gratidão dentro de mim. Fidelidade, eu acho que é um dos... O Ratinho fala do pra SBT. você. O Ratinho fala, né? A primeira falha de caráter visível numa pessoa é ingratidão. E, nego, obrigado. Então... Convite para Maringá, para você, para sua equipe, para sua família. Bom, vamos lá. E assim, vamos trocar. De repente, sei lá, a gente faz um encontro de portas junto. abertas. Vocês forem fazer um encontro com a galera, vamos falar de vendas. Eu tô com um produto bem legal aí, que é o Mente de Dono, para falar para colaborador, que é para levar uma visão pro cara de vontade. Mas eu queria te passar a palavra. A gente tem um grupo aí. de grandes empresários lá também, tá aberto para isso. Vamos conversar, Legal. Josi. Eu dou um cara... Eu tenho muita consideração por você. Acho que eu já falei aqui no início, não vou ficar na rasgação de seda aqui, né? Mas você é um cara que eu respeito muito, me ajudou muito. Muitas coisas que eu mudei na minha empresa em 2021, na minha virada de chave, foi através dos insights que você e o Kleber me liberaram aqui. Então eu tenho o maior respeito do mundo por você e sempre vou ter, cara. De verdade. Tô falando isso e falo isso pra todo mundo, cara. Obrigado. Vocês são duas pessoas que, assim, eu torço muito por vocês, muito mesmo. Você pode ter certeza que eu sempre estarei na primeira fila e sempre vou aplaudir de pé, viu? E eu acho, Max, que a gente está numa fase da vida que às vezes Deus nos une aqui. Ele nos apresenta aqui, mas ele nos une aqui. E a gente tem que passar por algumas coisas da vida e às vezes a gente não sabe. Porque tem muita sinergia naquilo que a gente faz. Sabe? Vocês estão em contato com empreendedores, que eu falo de gestão, queria entender essa sua veia de educação. E, cara, uma coisa que me chama muita atenção em você lembra? O pessoal falava pra mim, pô, vocês são loja, vocês vão ajudar outras lojas? Sim. Sim. É isso que eu sempre admirei em você. Transborda. Sim, porque, negão, cara, você pode ser rico, mas não quer dizer que você é próspero. E eu não vejo ninguém que seja próspero que não olhe para o outro. Eu não vejo ninguém que seja próspero que não se preocupe com o outro. Queria falar da minha namorada. Queria até mandar esse corte para ela depois.
A gente tem a volta rápida nos nossos encontros de caminhão que a gente faz, da truck. E ela abriu mão da volta rápida dela para uma outra pessoa aí. Cara, aquilo para mim foi maravilhoso. A generosidade dela. Então, amor, queria te mandar aí essa dedicatória, né? Porque ali você ganhou... Ali eu vi quem era você. Porque a volta rápida é incrível, cara. Todo mundo deseja. Você transbordar você tá no Autódromo de Interlagos e andar pode gerar uma experiência para outra pessoa. Então, acho que isso, para mim, é ser próspero. Gente, muito obrigado. Obrigada. Desculpa aí que realmente hoje é um dia atípico. Eu tenho que sair. Entendo que vocês tiveram um compromisso antes. E volto a dizer... Quem sabe esse episódio, né, esse movimento te ajude. Então, volta a pedir, né? Dê o seu like, faça seu comentário. Você já se inscreveu no Mente de Dono? Com certeza. No YouTube? Tô no YouTube, tô acompanhando. Garota. E eu estou compartilhando. Já coloquei lá no grupo da empresa. Pessoal, eu quero o link. E ontem eu tava num voo... Mas do YouTube, Josi? Ou do Instagram? Do YouTube. É que tinha uma galera pensando que era ao vivo, né? E aí os meus amigos, assim, né? Que eu tenho uns clientes amigos. Josi, me compartilha. Se estiver ao vivo, eu vou ficar lá. Que a gente tem Vamos fazer time. O próximo ao vivo que a gente E eles dizendo, Josi, eu quero ver você. Onde que você tá? Me manda o link. Legal. Tipo, é bem legal. A linha com ela, sempre pra ela, a logística é mais complexa. Quando ela vier... Questão de agenda, questão dos filhos. Sim. Ela tem agenda de mamãe, agenda de empresária e de esposa. Falando então, nisso, são cara, 3 agendas, né? Manda um beijão pro Pedrão. Ele tá bem? Pedrão palmeirense? Palmeirense? Pedro lindo fez aniversário. Vou trazer uma camiseta do Flamengo pra ele. Pedrão, palmeirense, né? Palmeirense. E o Davi? Davi, bebê gostoso. Fofo demais. Esse cara é um pai maravilhoso. Eu vi lá nas suas mídias, seus filhos maravilhosos também. Um beijo a todos. E é isso, gente. Mente de Dono, um espaço para quem quer crescer, quer se desenvolver, quer aprender. Quem sabe um dia você vai estar aqui dando o seu depoimento como empreendedor, como gestor, como alguém que realmente mudou o ciclo da vida. Então, fica a minha admiração por vocês. Muitíssimo obrigado. Realmente passou muito rápido. E obrigado a todo o time aí de back-office. Eu nunca canso de... Todo o suporte, bastidor, né? Todo mundo que prepara tudo isso aí pra gente. Galera é fera demais. Parabéns. Quer mandar algum recado específico? Josi, você primeiro, as damas primeiro. Não, eu quero agradecer. Quero dizer que, assim, todo mundo pode mudar a sua história. A sua origem não define quem você é ou quem você vai ser, né? Mas a sua decisão e você tomar a responsabilidade para si define tudo. Então, Legal. A capacidade está em você e é você quem define a sua história. Legal. Exato. Max? Eu acho que quando você se coloca na condição de servir as pessoas, você está fazendo aquilo que o maior líder que pisou nessa terra fez. Então, faz muito sentido servir. Quando você começa a servir, você entende que há mais prazer em dar do que receber. Sim. E acho que essa é uma linha que a gente não pode se perder nela. Altruísmo é uma das coisas mais lindas que pode ter no ser humano. E queria até mandar um beijo pra minha mãe, que adotou 4. Como é o nome dela? Malu. Maria Dona de Malu, a senhora é Malu. demais. Sou seu fã. Que adotou 4, fora eu e minha irmã, e cuida de um monte de gente. Gente, um beijo no coração de vocês. Você volta quando pra Maringá? Volto hoje. Olha aí. Vou pegar o voo pra cá. Quando vier, por Pra favor, Maringá. vamos se conectar e eu vou. Obrigada. Vamos lá, Max. Qualquer dia a gente pega o carro, aí eu pego um avião. Bora. E vai pra lá. A gente tem um lugar fantástico lá pra receber, pra podcast, pra tudo, viu? Legal. E tem muita gente que vai querer te E, ouvir lá, tá? Max, Max Rodrigues, _off. E arroba Josi com Y. ZI _ FB. É isso. Josi, ZI. Legal. Então a gente tá conectado e a gente quer se conectar com você. Beijo, Mente de Dono. Gente, Mente de Dono, segue, compartilha. Valeu. Aqui, ó. Segura aí, Josi, ó. Ó. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente.